coração nessa manhã. É de onde procedem as fontes da vida. É aquilo que o Senhor diz. A palavra diz que nós devemos guardar de todas as coisas, é o que nós devemos guardar. São aqui que nós colocamos os ídolos. São aqui que nós colocamos. É aqui que nós colocamos os ídolos, as paixões, os amores. É aqui que cresce e se estabelece as coisas que nos afastam de uma verdadeira devoção ao Senhor. Peça ao Senhor que toque o seu coração nessa manhã. É aqui que nós entulhamos muitas coisas. É aqui que nós entulhamos coisas, amores, paixões. É aqui que nós entulhamos expectativas, esperanças falsas e equivocadas. É aqui que nós acumulamos engano. É aqui que nós acumulamos nossas razões, nossos argumentos equivocados. Por isso, nessa manhã, peça ao Senhor, peça ao Espírito. Peça, irmãos, ao Espírito, Ele está presente. Peça ao Espírito que conduz o seu coração de volta à presença. Peça ao Espírito que conduza o seu coração até a presença do Senhor. Sim, Senhor. Destrona, Pai, as paixões que roubam nossa devoção, Senhor. Destrona, Senhor, as paixões que roubam nossa adoração e nossa devoção. A palavra diz, irmãos, que nós não podemos servir a dois senhores. A Bíblia diz que um reino dividido ele não subsiste. Eu sinto que são dias onde o Senhor está crescendo com sua presença no meio da igreja, a fim de resgatar a igreja de volta para Ele, a fim de resgatar a noiva de volta para Ele, assim de despertar a igreja e o seu entendimento de que o fim, o casamento, as bodas se aproximam. Eu sinto essa crescente do Espírito e da presença na igreja. Não é o barulho, não é apenas o ruído, não são as movimentações, não estamos falando de eventos, mas é da voz do Espírito resgatando os filhos de volta à presença do Senhor. E é essa voz, é esse entendimento que nós não podemos, irmãos, resistir e rejeitar nesses dias. Eu sinto que o Espírito nesse tempo, ele está visitando os corações. Eu sinto que o Senhor está indo, irmãos, nos alcançando em nossas casas. O Senhor está nos alcançando no caminho, assim como foi os discípulos a caminho de Emaús. Eu sinto o Senhor indo em direção aos filhos nesses dias, tocando seus corações, resgatando. É aquele sentimento que nasce de uma fome por Deus, um desespero por Deus. É aquele sentimento, aquele vazio que grita dentro de nós, dizendo que nós precisamos voltar ao Senhor. É aquele grito, irmãos, do nosso interior que às vezes busca nas coisas, nas pessoas, que busca nas movimentações, que busca no muito fazer, busca nas satisfações humanas, que busca no reconhecimento, na opinião dos homens, em sucesso profissional, em alguma coisa. Buscamos saciar aquilo que somente o Senhor pode fazer. É aquilo que nós chamamos de uma angústia divina, uma angústia celestial. É o Senhor despertando o nosso coração para voltar para Ele. É o Senhor despertando o nosso coração para entender e perceber que existe uma medida a mais para a igreja. É o Senhor despertando o nosso coração, irmãos, despertando o nosso entendimento que existe uma outra medida, além dessa que nós estamos vivendo até aqui, além da medida que nós vivemos até esse momento, até os dias que estamos vivendo. Eu vejo o Senhor resgatando a igreja, chamando a gente para uma devoção, irmãos, como nós nunca experimentamos. E isso não é baseado somente no que o Senhor vai fazer, mas é como nós vamos corresponder a essa voz que está nos chamando. Eu sinto, irmãos, que a forma como edificamos nossa vida espiritual até aqui não será suficiente para sustentar. Eu sinto que a forma como conduzimos a nossa vida espiritual, como edificamos nossa vida espiritual até aqui, não será suficiente para nos sustentar daqui para frente. Eu sinto que a forma como nós fomos edificando nossa vida espiritual, como nós conduzimos nossa vida espiritual,
ela não é suficiente para nos levar ao cumprimento da vontade do Senhor sobre a igreja nos últimos dias. Será necessário da igreja uma maior devoção ao Senhor. Será necessário da igreja uma maior disponibilidade de santidade, de uma vida de oração, de uma vida de devoção. Será necessário, irmãos, por parte da igreja, um retorno a Cristo. É um retorno a Cristo. É sairmos da religiosidade, sairmos das práticas religiosas que às vezes nós nos sentimos bem, estamos fazendo bem, estou cumprindo o meu papel, para um lugar de maior devoção a Jesus. Se você pegar a história de Paulo, você vai ver que quando você pensava que Paulo não tinha mais nada para viver, para edificar, para dizer, para falar, ele reconhece que o alvo da sua vida não era fazer tudo o que ele fez. O alvo da sua vida era conhecer a Cristo. Você olha para um homem como Paulo e você percebe que a ambição da sua vida não era ter um ministério bem sucedido, não era cumprir apenas as práticas da lei. As práticas da lei eram o que ele fazia, ele mesmo reconhece isso, que ele era zeloso à lei. Ele era zeloso com a lei. Ele era fiel com a lei, era fiel com os mandamentos. Ele era fiel com os mandamentos, com as práticas. Mas ele percebe que todas essas coisas eram insignificantes diante da maior necessidade da igreja, que é conhecer o seu Senhor, que é conhecer o cabeça, que é conhecer aquele que dá o comando, que conduz, aquele que de onde procede todas as fontes, aquele ao qual todas as fontes estão nele, a vida está nele, a verdade está nele, o caminho está nele, o governo, a direção de todas as coisas está nele, o caminho é ele. Eu tenho essa convicção nesses dias, irmãos, que o que estamos vivendo, fazendo, não é o suficiente. Aquilo que estamos experimentando por parte do Senhor, aquilo que está sendo comunicado por parte do Senhor, precisa surgir um efeito em nós diferente do que tem surtido até aqui. Que é, temos nos alimentado, temos recebido, temos ouvido, temos nos enchido de coisas que às vezes alimentam a nossa consciência humana, alimentam a nossa razão, alimentam nossos argumentos. E esse é o anseio do coração do homem. A gente busca por aquilo que alimenta aquilo que já acreditamos. É por isso que hoje nós estamos diante de falso evangelho. Nós estamos diante de tantos enganos, tantas filosofias, sofismas dentro da igreja, porque é uma tendência do homem buscar aquilo que afirma aquilo que nós já acreditamos. É por isso que nós fugimos tanto da vida e da revelação de Cristo, porque o Evangelho de forma alguma vai se encaixar naquilo que nós acreditamos. Não adianta você dizer, irmãos, que você foi numa igreja, ouviu um pastor, ouviu um pregador e falar assim, é isso aí mesmo. Não é, irmão, esse é engano da gente. A gente quer ouvir o que o nosso coração aceita. A gente quer ouvir aquilo que o nosso coração se encaixa. Por isso que Paulo, quando escreve a Timóteo, ele fala, Timóteo, é o seguinte, fica na verdade, não foge da verdade, não se afaste da verdade, não se envergonhe do meu testemunho, não se envergonhe das minhas prisões, não se envergonhe do testemunho de Cristo. Sabe por quê, Timóteo? Vai chegar um dia em que as pessoas não vão suportar ouvir a verdade. Essa verdade que Jesus nos ensinou, a verdade de Cristo, o testemunho de Cristo, aquilo que eu te ensinei, Timóteo, as pessoas não vão mais suportar. Vai chegar um dia que as pessoas vão escolher quem elas querem ouvir. Vai chegar um dia em que as pessoas vão eu estou parafraseando aqui, né? Vai chegar um dia que as pessoas vão sentar na frente do computador, vão acessar o YouTube e vão digitar ali uma mensagem, um pregador que lhe agrada. É isso que Paulo estava dizendo. Chegarão dias, Timóteo, em que não suportarão a sã doutrina, mas cercar-se-ão de mestres, segundo seu próprio coração. É como sentindo coceira nos ouvidos, buscando ouvir aquilo que agrada, que encaixa com a verdade que nós achamos que é a verdade. Então é tendencioso, irmãos, nós ouvirmos aquilo que encaixa e agrada o nosso coração. Mas o convite do Evangelho não é esse.
O convite do Evangelho é para renunciarmos o nosso coração e nossas vontades, a fim de que o coração e a vontade de Deus sejam para nós a maior verdade. O Evangelho, irmãos, ele não alimenta o nosso coração, ele transforma. O Evangelho ele não empodera o nosso coração e nossos pensamentos, não, ele transforma, ele muda, ele confronta. É por isso que estamos tão seduzidos. É por isso que estamos tão seduzidos pelo nosso próprio coração. É por isso que a ênfase da mensagem pregada em nossos dias é para empoderar o meu e o seu coração. Mas a Bíblia diz que não é assim. A Bíblia diz que o coração é aquilo que nos engana. É o coração que nos engana. É o coração que nos trai. Então toda mensagem, irmãos, que ela vem para afagar o nosso ego, toda mensagem que vem para empoderar o que eu e você achamos e pensamos, a fim de que o propósito é ser feliz na vida e viver aquilo que a gente acha. Não, irmãos, foi isso que a serpente fez no jardim. Esse é o trabalho da serpente. Esse é o trabalho do espírito do anticristo. Esse é o trabalho do espírito desse mundo. O trabalho do Evangelho, irmãos, é confrontar as nossas verdades a fim de nos levar a um genuíno arrependimento. O trabalho do Evangelho não é, irmãos, ser uma filosofia de fim de semana. Irmãos, a verdade do Evangelho não é para ser uma terapia de fim de semana. Não é o divã, né? Não é aquela consulta psicológica, terapêutica que nós vamos ter com o pastor na igreja para ouvir uma boa mensagem. O Evangelho é para ser a nossa vida. O Evangelho é para ser a palavra, para ser a luz que ilumina o nosso caminho. A palavra é para ser lâmpada aos nossos pés. A palavra, irmãos, é para ser aquele caminho estreito, aquela porta estreita que nos leva à vida. A palavra é para ser vivida, não ouvida. A palavra é para ser digerida, não apenas filtrada segundo o engano do nosso próprio coração. Ouvimos o que nos cai bem e o resto a gente deixa passar. Não, irmãos, a verdade é Cristo e é de uma revelação de Cristo que a igreja precisa. O mais difícil de nós sermos convencidos disso é pelo fato de que nós achamos que estamos fazendo corretamente. A maior dificuldade de sermos convencidos da verdade de Cristo é pelo fato de acharmos que estamos fazendo corretamente. É por isso que os fariseus não aceitavam Jesus. Porque os fariseus achavam que estavam fazendo a obra de Deus, a vontade de Deus. Os fariseus, é por isso que eles endureciam o coração, é por isso que eles rejeitavam Jesus. Porque segundo eles estavam fazendo de forma correta. E é por isso que os pecadores vinham até Jesus. É por isso que os pecadores corriam até o Senhor, porque viam no Senhor vida eterna, viam no Senhor a verdade. É para esse lugar que a igreja precisa ir. Enquanto nós estamos querendo trabalhar para salvar o mundo, o Senhor está trabalhando para edificar a igreja. Você vai perceber, irmãos, na palavra de Deus que a ênfase da vontade de Jesus não era que nós fôssemos fazer o que Ele fez apenas. Você vai ver que em toda a história o Senhor está trabalhando na ênfase da edificação do corpo de Cristo. Porque Efésios 4 diz que o propósito é que todos cheguemos, que a igreja chegue a estatura de Cristo, a forma de Cristo. Porque se nós pularmos esse processo, nós vamos correr o risco de falar em nome de Jesus sem conhecê-lo verdadeiramente. E é por isso que podemos pregar o Jesus que não é o Jesus da Bíblia. É por isso que corremos o risco de pregar Jesus sem saber ou conhecer verdadeiramente quem Ele é. Então a ênfase de Jesus é se revelar para a igreja. Porque automaticamente uma igreja que atingiu a estatura e a forma de Cristo, ela revela Cristo ao mundo. Nós invertemos a lógica. A nossa ênfase é o ir e fazer. A nossa ênfase
fazer com que as coisas dê certo, para que as pessoas gostem desse Jesus que a gente gosta, a gente ama, a gente serve. Não, mas o propósito não é esse. O propósito é que Cristo seja revelado em nós. É que a igreja conheça Ele, saiba quem Ele é. É que a igreja tenha a revelação verdadeira, genuína do seu caráter. Porque uma igreja que conhece a Jesus, vive Jesus. Uma igreja que conhece quem Jesus é, ela não precisa falar em nome do Senhor, ela vai viver a vontade do Senhor. É uma coisa, irmão, sobrenatural que acontece, não é algo físico. É o corpo místico de Jesus, é a igreja como o corpo de Jesus, Cristo como cabeça. Isso não se explica de forma natural, isso não se explica de forma palpável. É como a Bíblia diz que a igreja é a casa espiritual para Deus habitar na terra. Tipo assim, não tem como explicar isso naturalmente, não tem como tocar, como pegar. Porque é para quem tem fé, é para quem se sujeita e deixa que o Senhor faça a sua parte. É para quem se sujeita e deixa com que o Senhor opere esse milagre, faça essa loucura, faça acontecer essa edificação, essa construção, essa revelação de quem é Jesus. Mas para isso, irmãos, a igreja precisa se converter a Cristo novamente. Para isso, a igreja precisa se voltar ao seu Senhor. Para isso, nós precisamos crescer em devoção. Para isso, nós vamos precisar destronar do nosso coração os ídolos. O fim da história, irmãos, a gente sabe que é sobre um casamento entre Cristo e a igreja. Como nós estamos nos preparando como noivo? Que tipo de preparo a gente está fazendo? Que tipo de separação, de consagração, que tipo de renúncia a gente está vivendo para alcançar esse dia, para que chegue esse dia, porque esse dia vai chegar. E nada do que a gente faça ou não faça muda isso. Vai acontecer. Por isso o Espírito está vindo sobre a igreja, está vindo sobre nós, sobre essa casa, sobre você que está ouvindo aqui nessa manhã, dizendo: aquilo que você fez até aqui não é suficiente para te conduzir naquilo que está por vir. Aumente sua devoção, aumente sua busca por santidade, aumente sua consagração, aumente o seu nível de renúncia. Não se pode servir a dois senhores. Um reino dividido, ele não subsiste. O Senhor está nos convidando a deixar o governo das nossas vidas. O Senhor está nos convidando a deixar que Ele governe nossa vida. O maior ídolo que nós carregamos, irmãos, somos nós mesmos. É a crença que nós temos fiel e verdadeira de que nós sabemos o que é certo e o que é melhor. Esse é o maior engano do nosso coração. É a nossa escravidão, as nossas razões e argumentos que nos afastam do governo e das verdades de Jesus. Aquela verdade que confronta, que é diferente do que o coração quer. É aquela verdade que é diferente do que o coração aceita. É aquela verdade que é diferente parece que desce amargo assim, né? Para isso o Senhor nos chamou. Para isso o Senhor nos levantou. A fim de que Ele faça por meio de nós, não é o eu ou você, é o nós, por meio de nós, um lugar onde Ele pode cumprir plenamente Sua vontade, assim como Sua vontade é feita nos céus. E eu tenho para mim, irmãos, que antes de nós voltarmos a amar Jesus verdadeiramente, nós vamos precisar passar por um período de decepções. Eu tenho para mim que antes da igreja voltar a amar Jesus, ela vai precisar se decepcionar com os amores que ela estabeleceu no seu coração, com os ídolos. Eu tenho para mim, irmãos, que antes de nós voltarmos antes de nós cumprirmos aquilo que a Bíblia diz, de uma noiva preparada e ataviada para as bodas do Cordeiro, será necessário que as paixões que estabelecemos, as prioridades que estabelecemos em nossa vida nos decepcionem. Isso vai acontecer.
E junto com as decepções, irmãos, sabe o que vem? Duas coisas. Vem o fortalecimento da nossa fé, vem o fortalecimento do nosso amor, vem o desencurtinar dos nossos olhos para perceber que precisamos voltar para Jesus, mas ao mesmo tempo também vem o esfriamento da fé. Que as pessoas vão se decepcionar com uma fé equivocada que estabeleceram, as pessoas vão se decepcionar com o evangelho que acreditaram, as pessoas vão se decepcionar com a vida da igreja, com a comunhão, com a unidade, com a igreja, com o pastor, com o líder, as pessoas vão se decepcionar com isso, e elas vão esfriar. Por isso que precisamos guardar o nosso coração e fazer a coisa mais principal da nossa vida, irmãos, é não tirar os olhos do Senhor. Porque se tirarmos os olhos do Senhor, nós vamos ou nos encantar com coisas erradas, ou vamos nos equivocar, nos decepcionar com coisas erradas. Se enquanto esse período de inquietação, de angústias e decepções que estão pairando sobre a humanidade, se nós não tivermos os nossos olhos fixos aqui, no que Ele disse, no que Ele falou, no que Ele vai fazer, no que Ele está fazendo, nós vamos ficar perdidos. Nós vamos ficar perdidos. Nós vamos ficar confusos. Irmãos, Deus nos criou para que nós o conhecêssemos e o amássemos voluntariamente. O Senhor nos fez, irmãos, para que nós o descobríssemos, para que nós caçássemos Ele, perseguíssemos Ele, a fim de conhecê-lo, entendê-lo, conhecer seus mistérios, seu coração, olhar nos seus olhos, ver sua face, sermos apaixonados por Ele, colocar Ele como Senhor e Rei das nossas vidas. Veja que esse é o trabalho do diabo, é isso que ele começou desde o jardim. Levar o homem a uma fé equivocada, levar o homem a uma esperança equivocada, fazer o homem confiar em si mesmo. Se a Bíblia diz que no fim a igreja, a noiva, vai estar totalmente preparada, apaixonada, pura e santa para Ele, você tem que concordar comigo que alguma coisa vai ter que mudar, né? Se isso que a gente lê, irmãos, aqui é verdade, se o fim da história que nós lemos vai acontecer mesmo, a gente tem que olhar a nossa volta e perceber, vai ter que mudar muita coisa. Tem muita coisa para mudar. Por que fugimos do arrependimento e do confronto? Porque paramos de olhar para a verdade de Deus. Paramos de olhar para o fim. Paramos de olhar através dos olhos de Jesus, que nos revelam quem somos, o porquê, o que estamos fazendo, o que vamos fazer, onde vamos chegar, o que Ele vai fazer. Paramos de olhar através dos olhos dele, para olhar para outras coisas, outras verdades. Se olharmos para o Senhor, irmãos, hoje, se fizermos um treinamento nesses dias, se você propor em seu coração um período de maior devoção e retorno à palavra, à presença de Jesus, você vai perceber que muita coisa em nós vai ter que mudar para que isso aconteça. E o Senhor está comunicando. Se você está aqui hoje ouvindo isso, é porque o Senhor está te chamando. Se essa verdade está chegando até o seu coração, até os seus ouvidos essa manhã, é porque há um convite do Espírito a você, para que deixe tudo aquilo que te afasta dessa verdade, tudo aquilo que ocupa o lugar de governo na sua vida. Há um convite do Senhor, irmãos, a não nos apegarmos ao que nos trouxe até aqui. Não é mais suficiente. Você acha que é essa a igreja? Você acha que é assim? Você acha que é dessa forma, que está tudo bem, está tudo certo? Quem você quer ser? Aquele crítico? Ou você quer ser parte desse processo de transformação, de edificação? Ou você quer ser parte desse processo de arrependimento, irmãos, de uma nova vida, de um nascer de novo? Quem você quer ser? Eu tenho uma má notícia para você. Se você veio nessa manhã, se você está nesses dias ouvindo aquilo que o Senhor está comunicando a essa casa, tenho para dizer para você que
Já era. Ou você não devia ter saído de casa, ou você errou o endereço, ou o Senhor te ama demais, ou o Senhor está fazendo aquilo que Ele fez com os discípulos a caminho de Emaús, dizendo lá: eita, aquele rapaz está indo para o lugar errado, deixa eu ir lá. Eita, aqueles rapazes se equivocaram, estão indo no caminho errado, deixa eu ir lá. Não endureça o vosso coração. Amém? Quando Paulo escreve aos Romanos, ele diz assim: o reino de Deus não é comida e bebida. Por quê? Por que ao invés de falar o que o reino é, Paulo diz primeiro o que ele não é? Porque é diferente do jardim. No jardim, Deus faz o homem não conhece a maldade, o homem não conhece outra coisa, o homem apenas conhece o Senhor. Então o Senhor, quando o homem abre os olhos, né? Quando o Espírito sopra, quando o Senhor sopra o Espírito sobre aquele amontoado de barro, ele se torna alma vivente. Então o homem, uau, ele vê o Senhor, ouve o Senhor, está tudo certo. Mas depois da queda, nós nos enchemos de equívocos, paixões, ídolos, vontade. Depois da queda, nós fomos alimentados por nossa própria vontade, ambição, nos enchemos da maldade. Então Paulo está nos ensinando um princípio. Paulo está nos ensinando que antes de desfrutarmos daquilo que o Senhor está vindo fazer, é necessário que a gente desfaça e desapegue de tudo aquilo que achamos que é. Se ele diz que o reino não é, antes dele dizer o que é, ele fala: ó, o reino não é. Não é isso aí que vocês acham. Não é o que vocês pensam. Não é a forma como vocês estão conduzindo. O reino não é. Engraçado ele citar, né? Não é comida nem bebida, porque comida e bebida está totalmente associado ao quê? Ao prazer. Está associado ao quê? Vontade. Está associado ao quê? Ao ventre. O que Paulo diz a Timóteo? Nos últimos dias, quem seria o Deus dos homens? Quem seria o Deus dos homens? Seu próprio ventre. Ou seja, a sua própria vontade vai governar a sua vida. Quem governa a nossa vida não pode ser nossa vontade, irmão. Nossos caminhos são enganosos. Quem foi que disse para você, que mentiu para você, que você sabe? Onde é que você estava com a cabeça quando acreditou? Quando alguém diz: não, vai, confia, mas não vai dar certo. Não, vai lá que vai dar tudo certo. Não, irmãos, o que dá certo é o caminho do Senhor. O caminho deles são mais altos. Os pensamentos do Senhor são maiores. O caminho do Senhor é que é perfeito. A vontade dele é que é boa, perfeita e agradável. Só que confundiram Deus com o nosso coração. E aí falaram para nós: acredite no seu coração. Siga o seu coração. Não, nosso Deus não é o nosso coração. Esse é o Deus desse século. É o ventre, é a vontade própria. O Deus que a Bíblia nos revela é um Deus em que a sua vontade é soberana, não a nossa. A vontade do Senhor deve ser soberana para a igreja. E para a igreja, irmãos, entrar em conformidade com o futuro dela. Ouça isso. Para que nós entremos em conformidade com o nosso futuro, prometido pela palavra, descrito na palavra, muita coisa vai ter que mudar em nós. Por isso você pode me perguntar: Gessé, e aí, como é que vai ser? O que vai ser? O que a gente faz? Irmãos, eu confesso que não tenho resposta para tudo. Mas eu estou trabalhando no que não é. Eu não sei dizer tudo como vai ser, mas o que não é, eu já sei muita coisa. Eu tenho certeza, irmãos, que muita coisa em você também sabe que não é. Você pode não ter a resposta para tudo das coisas de Deus, você pode não saber tudo, mas o que não é, você já sabe. Fala a verdade para mim.
se você não sabe aquelas coisas que te afastam de Deus, as coisas que te afastam da devoção, da adoração, as coisas que não te deixam confiar no plano, na vontade do Senhor, as coisas que nem te levam mais para a palavra, as coisas que nem te incitam mais a vasculhar, a pesquisar, a procurar o Senhor. Isso você já sabe. Sabe ou não sabe? A gente está tentando buscar a saída, explicação, a gente quer saber o amanhã, né? Mas amanhã, e o futuro? Como é que vai ser? Assim? Não. A gente está ansioso pelo que vem. Mas o que precisa ser feito a gente não faz. Nós deveríamos nos apegar, irmãos, ao que a gente já sabe que não é. As coisas que a gente tem certeza e convicção que não são. Esse é o seu trabalho, esse é o meu trabalho, esse é o nosso trabalho. Nós não temos resposta para tudo, irmãos, mas o que é errado a gente já sabe. Sabe ou não sabe? Então, de que adianta essa ansiedade, né, em saber, em explicar, em querer, se nós não nos responsabilizamos pelo que precisamos fazer, pelo que precisa ser feito? Irmãos, se nós identificarmos o que não é, a gente já andou metade do caminho. Sabe por quê? Porque nós vamos remover as coisas que governam, que ditam o nosso futuro, nossas escolhas, sabendo o que não é, identificando o que não é. Nós vamos remover metade das coisas. E aí vai ter um caminho aberto, irmão, para que o Senhor venha, se assente no lugar de governo sobre nós, sobre a igreja, e faça segundo a sua vontade, assim como sua vontade é feita nos céus. Até que Ele estabeleça em nós, irmãos, na igreja de Cristo, um lugar da sua autoridade. Pare de pensar em muitas coisas e faça uma lista do que não é na sua vida. Arranque, jogue fora. Senta na mesa, na cadeira, pega um papel e uma caneta. Você não vai saber dizer muita coisa do futuro, você não vai saber explicar muita coisa, mas o que não é você já sabe. O que tem que eliminar você já sabe. Comece pelas coisas que já sabe. Comece por aquelas coisas que já estão diante de você. Esse é o caminho do arrependimento, irmão. E o caminho do arrependimento é o caminho que leva ao Senhor. Porque não dá para servir dois senhores. Um reino dividido não subsiste, não tem jeito. Comece eliminando o que não é. Comece negando. Irmão, você sabe. Não olha para mim com essa carinha. Você sabe. Você sabe muito bem. Comece não ouvindo mais o seu coração. Comece não ouvindo mais seu coração e voltando os olhos para o Senhor. Comece já não ouvindo mais suas vontades e sujeite suas vontades à palavra de Deus. Vou fazer um exercício bem simples. Quando te der uma vontade, sujeite ela, bota ela na palavra e vê se encaixa. O Pedro já pegou a folha ali. Já arrancou a folha. Alguém dá uma caneta para ele. Sujeite suas vontades à palavra. Coloca ela diante da palavra de Deus, vê se dá certo, vê se é isso mesmo. Vê se é o que Jesus disse. Vê se é o que Deus está fazendo. Vê se faz parte do plano, se encaixa na vontade. Ou é só porque você ouviu alguém dizer. Irmãos, Deus não tem netos, amém? Deus não tem netos. Deus não tem sobrinho. Deus não tem afilhado. Deus não reconhece nada que é feito fora da sua vontade, amém? Por mais boa intenção que seja. Você lembra quando Deus vai pedir para que Abraão sacrifique Isaac? Você lembra disso? O que Deus fala para Abraão? Alguém lembra aí? O que Deus fala para Abraão? Abraão, me dá o teu único filho. Mas eu faço uma pergunta para você: quantos filhos Abraão tinha? Por que Deus fala único? Porque Deus não reconhece nada que é feito fora da sua vontade.
Não foi Deus que mandou Sara entregar Agar para Abraão. Aí está o nosso problema. A gente quer ajudar Deus, né? A gente quer dar um jeitinho, a gente quer dar uma ajudinha para o Senhor. Deus não reconhece nada que é feito fora da sua vontade. Comece por aí. Comece eliminando. Comece tirando as coisas que você já sabe. Lembra Mateus 7? É recorrente em nossos dias esse texto. Muitos chegarão diante de mim e dirão: Senhor, Senhor, em teu nome fizemos grandes coisas. Em seu nome, Senhor, expulsamos demônios, fizemos milagres, enchemos a igreja, discipulamos. Ó Senhor, em teu nome, o que o Senhor vai dizer? Afasta-te de mim, porque eu não. Afasta-te de mim, porque eu não. O Senhor não reconhece nada que não é feito diante de sua presença e de sua vontade. Esse texto está dizendo, Deus está dizendo: você nunca esteve diante de mim. Irmãos, é estranho, né? A palavra às vezes parece que dá um bug na nossa cabeça. Como é que o Deus que conhece todas as coisas diz que não conhece aqueles fulano ali? Como é que o Deus que conhece... Irmãos, a Bíblia nunca se contradiz, então a gente precisa entender. Precisa vasculhar e, por meio do Espírito, buscar a sabedoria para entender o que Deus está querendo dizer ali. Como é que o Deus que conhece tudo diz que não conhece? Pô, e os caras ainda cheios de boa intenção, né? Foram lá, fizeram uma obra, fizeram um monte de coisa legal, deram oferta, dízimo, foram no culto, deram comida para os pobres, ajudaram um monte de gente. Deus não reconhece nada que é feito fora da sua vontade, diante da sua presença. Deus não reconhece nada que não esteja diante dos seus olhos. É a diferença, irmãos, entre a presença e a face. Eu sou insistente em falar sobre isso. Marta e Maria estavam na mesma casa que Jesus. Marta e Maria estavam no mesmo lugar. Uma estava por aí, fazendo aquilo que achava que tinha que ser feito. Tinha alguém que estava diante da face, diante dos olhos, diante da presença. Isso o Senhor reconhece. Tudo que é feito, irmãos, mesmo que em nome de Deus, mas que não é segundo sua vontade, nós precisamos deixar. Nós precisamos eliminar. A igreja precisa se desfazer dessas muitas coisas. Por isso, antes de saber tudo, irmãos, comece com aquilo que não é. O que Paulo está dizendo aqui? Ele está falando: o reino de Deus não é. O que é um reino? O reino é governo. Reino é tudo aquilo. O que é o reino de Deus? É tudo aquilo que Ele governa, tudo aquilo que está sujeito à sua vontade, tudo aquilo que está no seu âmbito de governo, de atuação. Então ele está dizendo, quando Paulo diz que o reino de Deus não é comida e bebida, quando ele diz o que não é, Paulo está dizendo assim, diante da jurisdição do Senhor, ele não reconhece essas coisas. Vamos dar um exemplo simples. A gente vem lá do Brasil, de qualquer país a gente vem, lá tem uma lei, lá tem um jeito, tem uma forma de fazer, tem uma... Mas quando você chega aqui é outro governo, né? São outras leis, apesar de muitas coisas serem parecidas, mas tem coisas que o governo daqui não reconhece. Por exemplo, você chega com diploma aqui, às vezes você chega com diploma, com alguma coisa, algum jeito de fazer as coisas, de falar, né? Algumas regras, o governo não reconhece. É isso que Paulo está dizendo. Paulo está dizendo, não adianta você querer dizer que está em Deus, vivendo a vontade de Deus, se você faz do seu jeito. Isso aí que vocês fazem, Deus não reconhece. O governo de Deus não reconhece. Aí nós somos um monte de intruso, vivendo, né? Achando que estamos fazendo a vontade do Senhor. Não, estamos fazendo a nossa própria. Aí Paulo está dizendo, vocês querem viver o governo de Deus? Vocês querem viver o reino de Deus? Paulo está dizendo, então vocês vão ter que deixar essas coisas. Porque isso aí cabe ao mundo. Isso faz parte de outro governo. Isso aí, se vocês viverem isso, vocês estão assumindo a sujeição a outro reino, a outro tipo de governo. Não, o reino de Deus é isso. Então as nossas práticas
precisam ser reconhecidas pelo céu. Aquilo que fazemos tem que estar encaixado segundo a vontade do Senhor. Essa é a diferença, irmãos, entre a salvação e o reino. Se é que há diferença, né? Mas a salvação é a forma, é a porta de entrada para esse reino. As portas estão ali, irmãos, abertas, cheias de amor, né? Cheio de perdão, misericórdia. Mas quando você botou o pé para dentro, é o reino. Ali tem alguém que governa, tem alguém que manda. A diferença é que entre o lado de fora e o lado de dentro é que ele governa com amor. Sua vontade é boa, perfeita e agradável. Não é aquela coisa assim, vamos fazer o que quer, não. A diferença é que o que ele quer é bom. Né? Tem gente que confunde a igreja dizendo assim, não, a igreja, todo mundo é livre. Não, irmão, pelo contrário. A gente se torna escravo do amor de Deus. A diferença é que ele é um Deus bom. A diferença é que os caminhos dele levam a vida. O homem não nasceu para ser livre. O homem não nasceu para fazer o que quer, de forma alguma. Nós nascemos para sujeitar a vontade do Senhor. A diferença está na fé. É na confiança de que a ordem de Deus para nós é perfeita. Por isso que Deus cria um jardim, a primeira coisa que ele faz é dar uma ordem. Deus cria o jardim, cria o homem, a primeira coisa que ele faz, ele fala assim, presta atenção, hein? Deus cria o homem, irmãos, eu falo isso aqui há um tempo já. Deus cria o homem com autoridade sobre a terra. Uau, é impressionante. Deus cria o homem e dá a ele governo, autoridade sobre todas as coisas. Mas ele coloca uma árvorezinha lá. Sabe o que aquela árvore significa? Não é uma pegadinha de Deus. Aquela árvore é para lembrar o homem que ele tem alguém que ele precisa se sujeitar. Aquela árvore é quando o homem pode estar assim, grandão, andando no jardim, uau, tudo isso é meu. Quando ele olhar para aquela árvore, ele voltar à sujeição, voltar à humildade, à simplicidade, entender que a vontade do Senhor é soberana. Sabe qual foi o trabalho do diabo? O diabo falou assim, tadinho de você, cara. Meu Deus, você vive aqui nessa prisão, você vive aqui cheio de regras, cheio de... se você conhecesse dos portões para fora. Tá vendo como o diabo usa de uma verdade totalmente equivocada, mudada, distorcida? Poxa, você está aqui nesse jardim, cara, nossa, que prisão, cheio de regras, cheio de... A diferença está na fé, irmãos. É a fé de que a vontade do Senhor é boa, perfeita e agradável. Nesse lugar a igreja precisa entrar. Nesse lugar eu e você precisamos entrar. Está vendo como que a forma como vivemos cristianismo até aqui, irmãos, não é suficiente? Está vendo como a forma como temos nos portado diante da presença de Deus não é suficiente? Está vendo como a forma como temos nos comportado até aqui só vai nos trazer até a medida que estamos vivendo aqui? Mas se queremos mais de Deus, se nós queremos viver a plenitude da vontade do Senhor, nos encaixar com aquilo que a Bíblia diz que a igreja vai viver nos últimos dias, nós vamos precisar mudar muita coisa. Nós vamos precisar refazer muita coisa. Nós vamos precisar reconstruir muita coisa. Nós vamos precisar deixar aquilo que não é. A verdadeira adoração, irmãos, está na obediência. A verdadeira adoração está na obediência. Abraão nos ensina que adorar a Deus não é com aquilo que eu quero dar, mas é aquilo com que Deus me pede. O que Abraão fala para os seus servos quando chega no pé do monte? Ele e Isaac, nós vamos subir e... Aí o diabo chega para você e fala, caramba, mas é sacrifício pra caramba, né? Tanta renúncia, sacrifício. Abraão não chamou Isaac de sacrifício. Ele disse, nós vamos subir, vamos adorar e vamos voltar. Para quem ama, irmãos, não existe a palavra renúncia e sacrifício. Para quem ama o Senhor, é a adoração. Para quem ama o Senhor, é um prazer renunciar e deixar as coisas que não são, porque a vontade dele é boa, perfeita e agradável. Quando Davi cuidava das ovelhas do seu pai, Davi não sabia, irmãos, onde os caminhos do Senhor iriam levar ele. Você concorda comigo?
Davi não tinha pelo menos a palavra não fala isso. Davi não sabia o que ia acontecer, aonde ia chegar, o que Deus ia fazer. Ele estava ali, cara. O que ele estava fazendo? Vivendo o que era para ser vivido naquele tempo. Davi estava se guardando no Senhor. Davi não tinha ansiedade pelo futuro. Davi não tinha ansiedade pelo que fazer, como vai ser, onde isso vai me... Qual o benefício disso? Não, Davi tinha se eliminado do que não era e estava vivendo aquilo que precisava ser vivido. Davi, enquanto cuidava das ovelhas do seu pai, Davi buscava conhecer a Deus. Davi se sujeitava. Davi vasculhava. Davi perseguia o Senhor. Enquanto Davi estava ali, irmãos, vivendo naquela, vamos chamar assim, aquele anonimato, né, que nos incomoda tanto. Enquanto Davi estava ali, irmãos, tipo assim, sem ninguém ver ele, né, sem ser visto, sem ser lembrado, o que nos incomoda muito, né? Que enquanto Davi estava ali, irmãos, sem ser elogiado, né, sem ter lugar de destaque, fizeram uma festa, nem chamaram o coitado do Davi. Ah, se fosse nós, irmão. Era 3 meses de depressão, 5 cartelas de remédio, um monte de indireta, né, no Instagram, um monte de reclamação, murmuração. Mas para Davi o reino não era isso. Então Davi, enquanto vivia ali no seu anonimato, Davi fazia o que era para ser feito. Davi estava buscando conhecer ao Senhor. E é engraçado, irmãos, que no lugar escondido, é engraçado que no lugar onde ninguém via, não tinha aplauso e reconhecimento, alguém encontrou Davi. Quem encontrou Davi? Quem encontrou Davi, irmãos? O que a palavra diz? Achei Davi, meu servo, um homem segundo meu coração. Ah, irmãos, esse é o lugar da igreja. Nós estamos querendo, o problema é que nós queremos pular o processo. Nós estamos pulando a principal etapa. Nós estamos pulando o principal processo que a igreja precisa viver, que é o processo de conhecer o Senhor, que é o processo de ser reconhecido pelo Senhor. Nós estamos pulando, irmãos, preste atenção nisso. Nós estamos pulando a principal etapa. É a etapa onde nós esperamos, aguardamos que o Senhor chame, que o Senhor levante, que o Senhor desperte. Nós estamos pulando a principal etapa, a etapa onde nós esperamos o Senhor fazer, ou esperamos o Senhor chamar, esperamos o Senhor dar evidência. Nós estamos pulando a principal etapa. E enquanto ficamos ali, estamos fazendo força para que seja visto, para que seja lembrado, estamos fazendo força para que haja reconhecimento, estamos fazendo força para que alguém nos veja, nos aplauda, nos dê um tapinha nas costas, para que a gente fique um pouquinho melhor. Davi encontrou contentamento no Senhor. Cara, nós estamos muito distante disso. A igreja de Cristo está muito distante disso. É por isso que nós fazemos força, gastamos dinheiro, energia, criamos eventos e coisas, pirotecnia, metodologias, estratégias, para quê? Para acontecer o que aconteceu com Davi lá em 2 Samuel. Abre aí, para você não dizer que eu não abri a Bíblia hoje. 2 Samuel, capítulo 5. Samuel capítulo 5. Aqui Saul já tinha morrido, amém? Ok? Saul já tinha morrido. Davi vinha, né, das suas batalhas, das suas conquistas. Vamos lá, o que acontece em Samuel capítulo 5?
Então todas as tribos de Israel vieram a Hebrom para encontrar-se com Davi. Somos do mesmo povo, mesma raça, disseram. No passado, quando Saul era nosso rei, aqui começa, irmãos, aqui começa a glória. Era você que liderava o exército de Israel. E o Senhor lhe disse: você será o pastor do meu povo Israel, será o líder de Israel. Então ali em Hebrom, o rei Davi fez um acordo diante do Senhor com todas as autoridades de Israel. E elas o povo fez o quê? Ungiu Davi, rei de Israel. Uau! Aqui, irmão, chegou no ápice. Davi chegou no lugar que um homem pode alcançar, Davi alcançou. Sabe qual é o nosso problema? O nosso problema é lutar por isso. O problema da igreja é querer isso aqui. Irmãos, aqui o povo ungiu e reconheceu Davi. Irmão, mal sabia o povo que há muitos anos atrás Davi já tinha sido ungido por Deus sozinho, só ele, no secreto, diante da face e da presença do Senhor. Aqui que os olhos do povo se abriu, aqui que chegou o tempo do cumprimento da palavra de Deus sobre Davi. Irmãos, mas mal sabia o povo que Deus já tinha achado, que quando ninguém conhecia Davi, Deus já tinha o achado. O grande problema das nossas vidas, irmãos, é pular as etapas, pular os processos. E o processo que a igreja dos nossos dias precisa viver, irmãos, é esse que nós chamamos do anonimato. É onde nós não queremos fazer e mostrar, mas é onde nós queremos conhecer a Deus e ser reconhecidos por Ele. Aqui o povo reconhece as lutas, as vitórias. Mas lá atrás, irmãos, 1 Samuel, já lá atrás, 1 Samuel capítulo 16, ali Deus encontra, ali Deus reconhece Davi. Aqui Davi tinha chamado a atenção do povo, com suas vitórias, com suas conquistas. Lá atrás, irmãos, Davi chamou a atenção de Deus. Lá um menino tocou os céus, irmãos, com a sua devoção ao Senhor, com a sua adoração ao Senhor. Foi lá que ele foi habilitado a viver aquilo que Deus queria que acontecesse sobre a nação de Israel. E é para lá que a igreja tem que voltar. Nós temos que abandonar, irmãos, os nossos muitos anseios pelo que vamos fazer, podemos fazer, para abraçar, irmãos, voltarmos ao pasto, voltarmos ao pastoreio do Senhor. Voltarmos ao lugar onde nós descobrimos, vasculhamos e perseguimos e encontramos o Senhor. O lugar onde Ele nos reconhece. A igreja precisa voltar à humildade. Os crentes, irmãos, precisam voltar a uma verdadeira devoção ao Senhor. Os crentes precisam parar de ir para a terapia do fim de semana, buscando ouvir uma coisa boa e viver a vida de Cristo. Viver todos os dias a verdade do Senhor. Deixar com que a vida, irmão, seja apenas um lugar onde nós vamos vasculhar, buscar e perseguir para encontrar o Senhor. O Senhor está me chamando, te chamando para esse lugar. O Senhor está chamando, irmão, a gente para estreitar a nossa medida de adoração, de um cristianismo verdadeiro. Se o alvo da nossa satisfação, irmãos, é o reconhecimento, se o alvo da nossa satisfação é o aplauso, se o alvo da nossa satisfação é o sucesso naquilo que fazemos, o máximo que nós vamos ter, irmãos, é a aprovação dos homens, o reconhecimento dos homens enquanto darmos a eles o que eles querem.
Eu creio que talvez você já passou por algum tipo de decepção na vida profissional, alguma coisa assim. Talvez um momento onde você produzia muitas coisas, as pessoas reconheciam, talvez você foi impedido de fazer aquilo e você já não prestava mais. Todos nós temos alguma experiência na vida assim. Todos nós temos alguma... Mas o que decepciona a gente é onde a nossa expectativa está. O que decepciona a gente é onde a nossa expectativa está firmada e apoiada. Davi não tinha problema com isso. Davi não tinha problema com isso. Porque as suas expectativas estavam no Senhor. Davi fez da sua vida um alvo, conhecer a Deus. Eu acho que Davi não se importaria, irmãos, em ficar o resto da vida. Presta atenção nisso. Eu acho que Davi não se importaria em ficar o resto da vida cuidando das ovelhas do seu pai. Daqui a pouco casava, fazia uma família, ia ter suas próprias ovelhinhas. Acho que Davi não ia ter problema com isso. O mundo diz para nós que isso é muito pequeno, né? Não, você tem que pensar maior, realize seus sonhos. Davi não tinha problema com isso, irmão. Porque Davi fez da sua vida, fez a satisfação da sua vida conhecer o Senhor. Então Davi não tinha problema em ficar ali atrás das malhadas. Mas para Deus era um problema. Deus falou assim, cara, como é que eu vou pegar um cara desse? Não, cara, esse cara, eu preciso... Se esse cara cuida das ovelhas desse jeito, imagina como é que ele vai cuidar de gente. Como é que ele vai liderar um povo? Não, eu preciso trazer esse cara para outra realidade. Vem cá, Davi. Vem cá. Eu vou preparar, vou treinar você. Você vai cuidar do meu povo, o povo que eu amo. Irmãos, o dia que a igreja perder a ansiedade de querer salvar o mundo e encontrar satisfação na presença de Deus, Deus vai dizer assim, eita, encontrei um lugar. Encontrei uma casa onde eu encontrei um lugar onde eu sou desejado. Eu não posso deixar que eles fiquem ali assim. Eu preciso deixar. Imagina o que esse povo vai fazer com uma nação inteira. Se eu entregar uma nação na mão dessa igreja, desse povo. Nós estamos invertendo a lógica. Nós estamos querendo fazer sem conhecer. O Senhor está nos chamando, irmãos, para o anonimato. Para aquilo que para o mundo não presta. Para aquilo que para o mundo, isso é pensar muito pequeno. O Senhor está nos chamando para a presença, para os seus pés, irmãos. O Senhor está nos chamando para a humildade, para a humilhação. O Senhor está nos chamando de volta às lágrimas. O Senhor está nos chamando a viver um cristianismo, irmãos, fundamentado nele e não na conquista das coisas. Porque o dia que o Senhor olhar para nós, sem olhar, pessoas que não se importam mais com outra coisa, a não ser estar com Ele, querer Ele vai dizer assim, eu não posso deixar esses irmãos sozinhos. Eu vou dar um povo para eles cuidar, eu vou dar uma cidade para eles, eu vou dar uma nação, vou dar uma raça, uma língua, eu vou dar gente para eles. Eu vou levar lá aqueles que eu quero salvar. Irmãos, esse é o papel da igreja. Não é salvar o mundo, é amar Jesus. Porque uma igreja que ama Jesus, revela Jesus ao mundo, é inevitável, irmãos. A matemática já está pronta, é só seguir a ordem da construção das coisas. Voltemos à devoção. Voltemos à paixão por Jesus. Eu não sei o que você vai ter que fazer, o que você vai ter que deixar, mas eu vou te dizer, vai custar muita coisa. É muito passo para trás, irmãos. É muito passo para trás, desfazendo de muita coisa. Só que você vai perceber que a hora que você se desfazer dessas coisas, vai ficar mais leve. Vai ficar tão leve, tão simples. O dia que você parar de ouvir as muitas vozes, o dia que você desligar o som, desligar as muitas vozes, o dia que você desligar as muitas informações, o dia que você tapar um pouco os teus olhos para as muitas coisas, fixar os seus olhos e ouvidos no Senhor, você vai perceber que é leve, vai ficar tranquilo, porque só vai ter um alvo em nosso coração, amar Jesus, conhecer Jesus. Aí Ele vai, por estarmos diante dos seus olhos, Ele vai reconhecer a gente, vai reconhecer tudo que a gente faz segundo sua vontade. A gente vai ser guiado por seus olhos, a gente vai ser guiado às vistas do Senhor. É o filho que reconhece o pai só pelo olhar. O Senhor está querendo conduzir a igreja, mas a igreja está muito carregada de muitas coisas, de si mesmo, de suas vontades. O Senhor quer nos trazer lágrimas de novo. O Senhor quer nos levar à devoção. O Senhor está tirando as ambições da igreja e tornando Ele
o maior anseio e a maior vontade. Eu sei, irmãos, que o que não é, você já sabe. Eu sei, enquanto eu estou falando aqui, eu sei, o Espírito está aí dizendo para você, ó, isso aqui não é, tá vendo? Eu tinha te avisado, não é. Eu sei que o Espírito está aí falando para você, ó, faz tempo que eu já estou te falando, tá vendo? Tive que te trazer aqui para você ouvir. Aí você teve que... Essa é a misericórdia do Senhor, irmão. Essa é a visitação do Senhor. Não tem arrepio, não tem emoção, mas é uma convicção que vem, irmãos, derrubando tudo dentro da gente e nos fazendo assim, oh, cara, eu preciso voltar para Jesus. O que em você, irmãos, você sabe que não é? O que em você aí você sabe que não é? O que em você sabe que não é? O que em você fala, cara, não, isso aqui não é, isso eu sei, isso aqui não é. O Espírito está com você, irmão. O Espírito está sobre nós. O Espírito habita aí em você. Você já recebeu esse Espírito. Agora Ele quer nos juntar a fim de derramar o Espírito sobre a casa. O Espírito que está sobre você, irmãos, vai te convencer a renunciar para se juntar. O Espírito que está sobre você vai te convencer a abrir mão do individualismo, da individualidade e se juntar com os seus irmãos que também estão sendo tocados pelo Espírito, a fim de que permaneçamos diante da presença, diante dos olhos, da face, buscando a Deus, buscando ao Senhor, buscando conhecê-lo, até que Ele fale, cara, encontrei um lugar vazio de orgulho, um lugar vazio de ambição e egoísmo, ali eu vou derramar a minha presença. Você vai ter que se cercar, irmãos. Você vai ter que fazer um esforço muito grande nesses dias. É por isso que a Bíblia diz que o reino de Deus é tomado por... É violência, irmãos, é esforço, é força. Porque a alma grita. O coração tem força. Nosso coração é teimoso. Por isso que para que o Senhor venha e governe, você vai ter que ser muito radical contra você mesmo. Para que o reino venha e nos governe, nós vamos ter que ser muito radicais com nossas próprias vontades. E deixar que o Espírito nos possua. Deixar que o Espírito nos conduza. Amém? Se você quer sair da fila do pão, a fila do milagre, para entrar na fila dos discípulos, eu queria te convidar a ficar em pé. Se você quer deixar essa medida de, cara, buscar a Deus apenas pelo que Ele pode fazer, mas fazer parte do que Ele está fazendo, ser participante da obra que Ele está liberando sobre a terra, fazer parte da obra que Ele está derramando, fazer parte da vontade que Ele está conduzindo a igreja, a forma como Ele está ordenando as coisas. Eu te convido a fechar os teus olhos nesse momento. Eu te convido a responder ao Senhor, encontrar um sim aí dentro de você, que o Espírito está comunicando nessa manhã, e entregar isso para o Senhor, dizer, Senhor, talvez eu vim por uma coisa, eu estou buscando uma coisa, mas, Senhor, eu renuncio a essas coisas para viver o que você deseja. Encontre um sim aí dentro, irmãos, porque eu sei que se o Senhor te conduziu até essa manhã, se o Senhor está te conduzindo até essas palavras, esses confrontos, esses dias, tem um sim aí dentro de você que grita, irmãos, e clama para que o Senhor venha e faça, para que o Senhor edifique e estabeleça as coisas. Irmãos, como é bom, como é
como é agradável viver a vontade do Senhor. É isso que Davi dizia. Toda a adoração de Davi era voltada, irmãos, a essa alegria, esse contentamento. Talvez isso se explica pelo fato de que Davi estava constantemente diante da presença e da face do Senhor. O próprio Davi diz que aqueles que olham para o Senhor estão radiantes, não há decepção em seus rostos. Talvez, irmãos, toda a nossa angústia e decepção ainda esteja baseada nas coisas que estamos vendo que não sejam o Senhor. O Senhor está vindo nesses dias, irmãos, puxar o nosso rosto para Ele. O Senhor está vindo despertar a noiva para um amor e uma paixão incondicional pelo seu amado. O Senhor está vindo, irmãos, deixar um selo da sua presença sobre a igreja. Nós precisamos permanecer nesse lugar. Eu quero te convidar a você orar ao Senhor nessa manhã. Você entregar a Ele. Entregue as coisas que não são, irmãos. Entregue as coisas que não são. Entregue as coisas que não são, por favor, não deixe para amanhã. Amanhã você será revisitado pelos enganos, pelo seu próprio coração. Talvez hoje ainda você será revisitado pelo espírito desse mundo que vai dizer: não, não é bem assim. Não é desse jeito. Assim como a serpente foi até o jardim dizer: olha, sabe, não é assim. Irmãos, não deixe passar para amanhã, daqui a pouco. Aproveite esse momento, aproveite a presença do Espírito e faça um compromisso com o Senhor. Estabeleça uma aliança com Deus. Estabeleça uma aliança com o Senhor nessa manhã. Entregue tudo ao Senhor. Se desfaça das coisas que não são. Senhor, eu quero estar. Vem com seu Espírito sobre a igreja, Senhor. Onde o amor não se esfria e todo não se apague. Tua presença, Senhor Jesus. Vem, Espírito, nos conduz. Tua presença, vem, Espírito, nos conduz, Senhor. Leva-nos, Espírito, até a face do Senhor. Leva-nos até a face do Senhor, Espírito de Deus.
sua vontade. Até que o Senhor nos ache. O primeiro amor por ti, não quero que me se perca. O desejo de te adorar. Libera o teu Espírito sobre nós, Senhor. Senhor, não quero que os meus olhos Vem, Espírito, percam o brilho do primeiro amor. vem e refaz as coisas em nós, Senhor. Quero que me se perca. Levante suas mãos, irmãos, ao Senhor. Levante suas mãos. O desejo de te adorar. Diz ao Senhor que você se rende a Ele. Senhor, Diz a Ele que você se rende. Para o Senhor, eu desisto de lutar contra o Senhor e sua vontade. Senhor, vem de novo, vem de novo. Vem de novo, Senhor, com a visitação do teu Espírito sobre minha casa. Peça isso ao Senhor, fala, vem de novo, Senhor, com o seu Espírito sobre a minha casa. Vem, Senhor, vem, Senhor. vem, Senhor, e me resgata todos os dias, só pra te adorar. Estamos sinalizando, Senhor, aos céus. Nós estamos sinalizando a Ti, Senhor. Vem sobre a igreja de novo. Nos leva para os seus pés, Senhor. Nós queremos conhecer a Ti, Jesus. Vem, Senhor, e me resgata. Tira-nos de nós mesmos, Senhor. Tira de nossos equívocos e nossos enganos. Resgata do nosso coração enganoso. Seu bom perfume e essência. Eu sei que algumas pessoas aqui nessa manhã, eu sei que há uma convicção no teu coração, você dizendo, eu desisto de lutar contra a vontade do Senhor. Eu sinto que nessa manhã o Senhor está encontrando alguns corações aqui, dizendo, Senhor, me permita voltar, Senhor. Me revisita, Senhor, me visita de novo, me toca de novo como foi uma vez. Eu sinto que há algumas pessoas aqui nessa manhã se rendendo de verdade, dizendo, Senhor, eu não quero mais lutar contra a sua vontade. Eu sei que há algumas pessoas aqui nessa manhã dizendo, Senhor, eu estou cansado dos meus caminhos. Eu estou cansado dos meus caminhos, estou cansado das minhas próprias escolhas, do engano do meu coração. Eu sinto que nessa manhã, irmãos, o Senhor está chamando os filhos de volta. Por isso, eu queria que você orasse com alguém perto de você. Talvez seja essa pessoa que está aí do seu lado. Talvez essa pessoa que está do seu lado está se rendendo nessa manhã, está se entregando. Se você sentir
sentir de procurar alguém, de orar com alguém, fique à vontade. Eu sinto que nessa manhã alguns dos nossos irmãos precisam desse abraço de encorajamento, dizendo que você não está só nessa jornada. Nós vamos juntos até a presença. Nós vamos juntos até a presença. Se você quer sinalizar isso, se você quiser levantar a sua mão para que alguém ore por você, fique à vontade. Se você quer sinalizar isso à igreja, dizendo, sou eu quero isso. Eu quero isso para minha casa, eu quero isso para minha vida. Eu quero me desfazer dessas coisas que tanto roubam a minha devoção e adoração. Vem, fortalece os filhos, Senhor, essa manhã com teu Espírito. Fortalece os filhos aqui com sua presença, Senhor. Não tira as lágrimas dos nossos olhos, por favor, Senhor. Enxerga de novo os nossos olhos com amor por Ti. Enche os nossos olhos novamente de lágrimas de paixão, Jesus. Enche-nos de novo, Senhor. Talvez você esteja pedindo ao Senhor, Senhor, eu quero amar você de novo, Jesus. Eu sinto o Senhor, irmãos, transicionando algumas pessoas de simpatizantes para discípulos de Jesus. Talvez você não queira mais ser um simpatizante de Jesus, você queira ser um discípulo. Talvez você não queira ser apenas um admirador do Evangelho, você quer ser um discípulo de Jesus. Você quer ser como Maria. Maria aos pés de Jesus em paixão e amor. Eu sinto o Senhor trazendo o amor de volta. Irmãos, onde o Espírito está, Ele reposiciona as coisas. O Espírito está trazendo o amor de volta. Amor por Jesus de novo. O Senhor está trazendo amor por Jesus de volta. O Senhor está trazendo o amor de volta. Amor por Jesus de novo. O amor por Jesus está voltando. Peça isso ao Senhor, peça. Senhor, fala, encharca os meus olhos de novo, Senhor. Me tira da frieza, Senhor. Me tira da indiferença, Senhor. Devolve as lágrimas de amor e paixão por Ti, Jesus. Peça isso, irmãos. Peça isso ao Senhor. Senhor, devolve a paixão por Ti, Jesus. Devolve a simplicidade. Devolve a simplicidade.
Escute isso, talvez haja tanto de você ao redor do seu coração que você não consegue mais a sensibilidade do Espírito. Talvez você esteja tão carregado de suas razões e argumentos que você já não consegue mais a sensibilidade do Espírito para voltar. Talvez o seu coração já não esteja mais pulsando de amor por Jesus, mas ele está tão coberto de suas razões e seus argumentos. Talvez seus olhos não conseguem mais olhar para Cristo, mas você olha para todos os lados, para todo mundo, para todas as coisas. Talvez seu coração está tão carregado de crítica, está tão carregado do que você acha, do que você pensa, e você não consegue mais a sensibilidade às lágrimas, você não consegue mais a devoção de Maria. Talvez você está batendo panelas na cozinha como Marta, querendo chamar a atenção. Talvez lhe falte a sensibilidade nesses dias dos pés de Jesus. Talvez os seus ouvidos estão tão cheios. Seus ouvidos estão tão cheios, há tantas vozes na sua cabeça, na sua mente, que quando Jesus chega, você não consegue mais voltar para os pés dele. Talvez você não consegue mais a casa do Senhor, o ambiente da presença, assim como Davi. Uma coisa só eu peço. Não, talvez você está pedindo tantas coisas, está pedindo e clamando por tantas coisas, mas uma coisa só é importante, você não consegue mais ver isso. Aproveite, irmãos, o Espírito nessa manhã e peça ao Senhor. Peça que o Espírito conduza o seu coração de volta. Irmãos, suplique ao Senhor. Com um esforço, suplique ao Senhor nessa manhã e diga: Senhor, eu não quero mais ser assim. Eu não quero mais esse coração. Fala: Senhor, eu não quero mais os olhos secos. Eu não quero mais os olhos secos. Eu quero, Senhor, a alegria da salvação. Eu quero a alegria quando me disseram: vamos à casa do Senhor. A alegria de dizer: quando vamos à presença, vamos para a intimidade com o Senhor, vamos voltar para Ele. Talvez sua mente e seu coração esteja tão petrificado, tão duro das circunstâncias, das vozes. Se desfaça, irmãos, nessa manhã. Escolha desistir de si mesmo e das muitas vozes, daquilo que não é, para abraçar o que Deus está fazendo sobre a igreja, para abraçar o que Deus está fazendo sobre a noiva, sobre o corpo de Cristo. Desfrute, irmãos, nesses dias da voz do Espírito que ainda paira sobre nós. Não perca o tempo da visitação. Por favor, não perca o tempo da visitação. Não perca o time. Não perca o que Deus está falando agora, a forma como Ele está agindo hoje. Não resista ao convite do Espírito para que você volte ao lugar onde Maria permaneceu, a melhor parte diante do Senhor. Se você puder colocar uma mão no coração e a outra você sinalizar ao Senhor, levantando assim. Se você puder sinalizar aos céus, dá uma balançada na sua mão assim, diz: Senhor, me veja aqui, Senhor. Bota a mão no coração, a outra você sinaliza, fala assim: Senhor, olha para cá, Jesus. Olha para esse coração duro, Senhor. Olha para esse coração, Senhor, difícil. Senhor, olha para mim, Senhor. Atende, Senhor, olha os meus anseios aqui, Senhor, por favor, vem e conserta as coisas. Irmãos, ao Pai que nós estamos pedindo, não é para outra pessoa, não é uma filosofia de vida, não é uma terapia, não são receitas prontas. Nós estamos falando com o Senhor, o Espírito que nos leva de volta ao coração do Pai. Senhor, olha para essa casa, olha para essa igreja. Olha para os nossos corações, Senhor. Atende-nos, Senhor. Atende no mais profundo anseio do nosso espírito que clama por Ti. Vem, Espírito, vem.
Deus se opõe ao arrogante, mas concede graça ao humilde. Portanto, sujeitai-vos a Deus, resisti ao diabo e ele fugirá de vós. Achegai-vos a Deus, e ele acolherá a todos vós. Pecadores, limpai as mãos, e vós que tendes a mente dividida por muitas paixões, purificai o coração. Entristecei-vos, arrependei-vos e chorai. Abandonai o riso fácil e pranteai. Trocai a vossa euforia pelo pesar. Humilhai-vos na presença do Senhor, e Ele vos exaltará. Senhor, queremos que o Senhor venha sobre nós, limpe as nossas mãos e nos ajude a purificar o nosso coração. Sim, Senhor. Nos ajuda. Vem sobre o nosso coração duro, pedrificado, e transforma num coração de carne, onde o Senhor pode com suas mãos, com os seus dedos, escrever os seus escritos, a sua lei, os seus mandamentos. Vem no nosso coração, Senhor, que a sua palavra venha como um martelo que esmiuça a penha, Pai. Quebra-nos hoje, Senhor. Queremos nos humilhar diante da poderosa mão do Senhor. Queremos arrepender, Senhor, no tempo que se chama hoje. No tempo da sua visitação, vem sobre nós, Senhor. Nos ajuda a limpar as nossas mãos, a purificar o nosso coração e a nossa mente limpa, Senhor, dos desejos malignos, porque essas são as batalhas que estão dentro de nós. Oh, Senhor, as muitas paixões que guerreiam dentro de nós, a cobiça, os desejos exacerbados, a vaidade, a inveja, Senhor, vem sobre nós. Purifica-nos hoje, seremos limpos, aptos a subir no santo lugar, porque é só para isso que queremos nos limpar, Senhor. É para subir, Jesus. Limpa-nos dos nossos muitos adultérios, Deus. Queremos limpar, queremos abrir mão da amizade com o mundo, que constitui inimizade contigo, Cristo. Vem sobre nós nessa manhã, nos ajuda a encontrar o arrependimento profundo, Deus. Por favor, Espírito, você que prescruta, que escuta aquilo que está no coração de Deus, partilhe isso conosco, para que possamos chegar ao lugar onde o Senhor deseja, a esse lugar onde abandonamos o riso, a festa em tempo de chorar e prantear, buscando ao Senhor, Deus. Encontre o nosso coração nessa manhã, mas não só nessa manhã, leve-nos também para casa com esse sentimento de pranto, de angústia, de desejo profundo, de encontrar aquele que é o Redentor das nossas almas, de arrepender, de ter a nossa vida redimida diante do Senhor, Deus. Por favor, Senhor. Vós que tendes a mente dividida pelas paixões, purificai o coração. Entristecei-vos, arrependei e chorai. Abandonai o riso fácil e pranteai. Trocai a vossa euforia por pesar. Humilhai-vos na presença do Senhor, e Ele vos exaltará. Amém. Creio que não é necessário mais nada. E louvo a Deus por seu Espírito, por sua palavra. Louvo a Deus pela cooperação mútua do corpo de Cristo nessa manhã, para que subíssemos até o lugar santíssimo e estivéssemos diante da presença daquele que é santo, majestoso. Obrigado, Senhor. Obrigado, Senhor. Obrigado.